Bem-vindo a mais um podcast Rumos Inteligentes, onde você vai aprender diariamente como melhorar seu negócio com novas tecnologias e novas formas de gestões. E hoje você vai aprender uma tecnologia que pode até dar medo, mas ela veio para ajudar, com certeza. Vitor, mais uma vez, meu grande amigo. Feliz de ter essa ilustre pessoa junto comigo aqui. E vamos lá. Estamos recebendo hoje um cara e vamos falar de um assunto muito interessante, com né, certeza. João? É um prazer lhe receber aqui, Gabriel Esteves. Vamos falar sobre o assunto que está dominando a internet, inteligência artificial. O prazer é meu, pessoal. Prazer, Vitor. Prazer, João. Olha, que já é o segundo podcast, porque o primeiro foi antes das câmeras, pessoal. Muita coisa para conversar. Acho que todo mundo entende um pouco e gosta de inteligência artificial, que é quase impossível ninguém não gostar hoje em dia. Aí termina quando você senta com a pessoa que gosta e entende também, a conversa vai tocar. Vai longe. Aí a gente começou, galera, bora começar o podcast logo, senão vai gastar o tempo. Senão a gente não vai conseguir nem ter mais dimensão do que a gente está falando aqui. Mas enfim, eu acho que a gente deve começar justamente por aí, Gabriel. Inteligência artificial. Para o leigo, as pessoas que estão ouvindo falar disso direto na internet. O que é inteligência artificial? Para quem não sabe, como você explicaria? Como eu explicaria? Inteligência artificial foi um advento, uma ferramenta que chegou agora, que trouxe um nível de revolução para as empresas, tão qual foi a internet, quando surgiu. A gente está vivendo um mundo, um tempo, que uma pessoa sozinha consegue ser dono de uma empresa milionária. Por quê? Porque ela consegue setorizar essa empresa através de agentes virtuais. E isso a gente está falando de agentes, mas uma pessoa normal, ela já pode utilizar essa ferramenta no uso próprio, com o próprio ChatGPT. Então, basicamente, é uma revolução, uma tecnologia que utiliza aprendizado de máquina. Para quê? Para interagir e falar com você numa linguagem natural, como se fosse um ser humano. Veio, tá aqui nas nossas mãos, e basicamente todo mundo tem que aprender a utilizar isso. Não só quem mexe com tecnologia tem que utilizar. Se você é um empresário, você tem que estar utilizando pelo menos a cada hora. Senão pode ter certeza que você está perdendo produtividade. Com certeza. Acho que até a tizinha de casa pode ajudar também. Por exemplo, no Dia dos Namorados, eu botei, ChatGPT, eu sei cozinhar isso, isso e isso. Me ajude a montar um cardápio para eu fazer o jantar hoje para minha namorada. Ele ficou lá e montou. Tipo assim, todo mundo pensa que o ChatGPT só pode ser usado para coisas altamente tecnológicas, né? Mas ele pode ser utilizado também para coisas do dia a dia que você não necessariamente precisa pensar muito, vamos falar assim, né? João, isso é muito interessante, porque em todos os meus treinamentos que eu faço nas empresas, em relação ao uso de ferramentas para funcionários, eu sempre começo não ensinando eles a usarem no trabalho. Eu começo dizendo assim, cara, vou te ensinar aqui como que tu usa para melhorar o teu dia a dia. Sabe por quê? Porque desperta o interesse no cara em perceber que aquilo serve para a vida dele. Com certeza. E quando foi muito engraçado, que eu lembro de um treinamento que eu dei, e eu comecei assim, galera, deixa eu mostrar para vocês aqui, pensem aí. Aí eu lembro que um funcionário disse assim, olha, eu queria ver um Fiat Uno com asas. Eu comecei a criar, tipo assim, olha, não comece sabendo como você usa para brincar, como que você usa no seu dia a dia, porque consequentemente tu vai estar no teu trabalho um dia e tu vai virar uma chave. Será que aquilo que eu usei para criar uma imagem, eu e meu namorado em formato anime, Estúdio Ghibli, eu posso usar pro meu negócio? Ou seja, não precisa ser uma coisa chata, tem que ser divertido. Com certeza. E a inteligência artificial ela vai muito para isso, né? De você entender como ela é uma ferramenta de aumento de produtividade. E é um ponto que a gente até, inclusive, das partes do podcast, sem as câmeras que a gente estava tendo aqui, era conversando sobre isso vai de fato tomar o emprego das pessoas? Beleza, eu tenho uma ressalva. Pode sim tomar muitos empregos, mas da mesma forma ela pode criar muitos empregos. Posso dar um claro. ponto aí? Eu tava até o dono do podcast. Quando a gente estava falando sobre pegar o emprego das pessoas, eu gosto de utilizar muito o exemplo do Excel, né? O Excel veio na época como uma forma de tecnologia para ajudar as pessoas a criarem planilhas, a fazer execuções lá dentro. E quem não aprendeu e não começou a utilizar, o que aconteceu? Perdeu o emprego. Isso. Eu acho que a inteligência artificial vem justamente para isso. Não é que você vai perder seu emprego para a inteligência artificial. Você vai perder seu emprego se você não saber utilizar a inteligência artificial. Eu já devo ter falado até inclusive aqui no podcast uma frase que eu escutei pela boca do Bruno Perini. Que nenhum homem é melhor do que uma máquina e nenhuma máquina é melhor do que um homem à frente de uma máquina. Então é muito disso. A inteligência artificial ela pode ser muito boa. Mas se você domina a inteligência artificial, quem é bom é você. Eu tenho até um exemplo disso, né? A Thaís, minha esposa, ela
Finalmente eu convenci ela a assinar o ChatGPT. Ela usava o gratuito. Eu assine, você vai ver a diferença. E ela foi fazer um plano de marketing para a loja dela. Quando ela terminou, ela disse: meu Deus do céu, que negócio maravilhoso. Mas eu posso dizer que foi eu que fiz? Eu disse: foi você que fez. Ele recebeu um comando seu. A inteligência artificial, ela responde a um input que é dado por um humano. E, Vitor, o que eu acho mais interessante, é uma tecnologia super acessível. Tá nas nossas mãos, de graça, basicamente. Aposto como todo mundo... Cara, é legal, porque quando você tá na palestra e pergunta: quem aqui já utilizou o ChatGPT? Aí todo mundo levanta a mão. Mas e quem já utilizou o ChatGPT no seu trabalho? Aí já vai diminuindo, entende? Tá nas nossas mãos. Sim. Querendo ou não, e tá muito acessível. Então, concordo demais contigo, cara. Basicamente... É aquela frase clássica: você não vai ser substituído pela inteligência artificial, você vai ser substituído por uma pessoa que utiliza. É basicamente A gente fazer uma pergunta. Eu acho que a gente fala muito de ChatGPT porque é que todo mundo utiliza. Quais são as ferramentas hoje em dia? Existem ferramentas nichadas para certos segmentos, até para a gente instruir o pessoal que está em casa e entender um pouco melhor. Olha, eu vou falar por experiência própria. Rapaz, nessas últimas semanas, vou falar para vocês que eu tenho até largado um pouco o ChatGPT para usar mais o Gemini. Vocês chegaram já a usar o Gemini? Eu já assinei o Ultra lá também. Também. Meu irmão, perfeito para criação de relatório, para criação de documento. Porque o que eu sinto? No ChatGPT, ele é muito criativo. Para questões de criatividade, ele é imbatível. Ele entende somente ali. Mas quando eu peço para ele, cria um relatório com base nesse meu outro relatório, ele já começa a alucinar demais, sabe? Sabe o que é engraçado? Eu fiz essa pergunta pro Gemini quando eu assinei. Eu perguntei assim: quem é melhor, você ou o ChatGPT? Porque eu tô com os dois assinados, vou ter que tirar um. Aí ele: boa pergunta, Vitor, mas deixa eu te explicar. Nós dois somos excelentes. Não quis bater na concorrência. Ele não quis bater na concorrência. Nós dois somos excelentes, porém eu vou lhe mostrar a diferença do que cada um tem de ponto forte. E ele começou a falar justamente isso, que o ChatGPT era muito interessante para esse lado criativo e que o Gemini é muito bom pro lado analítico. Perfeito. E aí, quando você pega isso, porra, eu disse: eu não vou ter que cancelar nenhum, vou ter que usar os dois. Esse é o inside. Rapaz, eu utilizo muito, cara, principalmente na criação de relatório. Quando eu tô fazendo uma consultoria com o cliente, no finalzinho da consultoria, depois que o João viu meu papel aqui cheio de coisa escrita, eu pego e faço uma recapitulação em 10 minutos, ali 5 minutos, com o cara. Vamos dar todo o arco aqui da tua solução. Eu só gravo. Eu só deixo gravando aqui e envio pro Gemini, cara. Porque o Gemini, eu comecei a utilizar ele bastante depois que eu comecei a usar o notebook LM. Vocês conhecem a ferramenta? Não. Já ouviram falar? É o de anotação? É o de anotação, mas ela é do Google. O que ela faz? É isso, então. Pois depois vocês vão dar uma Eu pesquisada. esqueci meu caderno para anotar. Olha aí. Aqui era o que tá com a caderneta, igual o Joel J. Ele faz podcast anotando as coisas. Tinha que ser bem feito hoje com o Gabriel. Eu fico triste também sem meu caderno aqui, ó. Mas vou falar pra vocês. Inclusive, até uma dica aqui pra quem tá em casa. Testem essa ferramenta, Notebook LM. Por que ela é interessante? Você consegue jogar lá dentro link de vídeo do YouTube, cara. Nossa. Tu pega link de vídeo do YouTube e o que ele faz automaticamente? Mapa mental. Imagina tu ter um vídeo no YouTube aqui, tu dropa lá dentro o link, ele te dá um mapa mental. E não só isso, ele cria um podcast. Ele cria um podcast de 2 pessoas conversando sobre aquela temática do vídeo. Aí você pode jogar na Eleven Labs, a Eleven Labs cria um podcast e você ganha dinheiro sem fazer ele já- nada. O notebook ele já cria. Ele já cria com a voz. Cria com a voz. E é Caramba. fantástico, cara. Assim, parece 2 pessoas conversando. Rapaz, quando eu tô vendo um tema assim que eu acho meio chato, mas eu tenho que escutar, eu te juro pra vocês que eu boto e fico ouvindo o podcast. Fico ouvindo a galera conversando. Então essa ferramenta é muito top. E o que acontece? Eu comecei a perceber que, pelo fato dela ser do Google, ela usa a mesma inteligência também do Gemini. E eu comecei a pegar o que eu já fazia no notebook na LM e joguei pro Gemini. Cara, eu pego esses meus áudios, jogo no Gemini, ele cria um relatório dando referências do que você estava falando. Nossa. Tu joga livros e tu pede pra ele fazer algum resumo, algo do tipo, ele não só cria o resumo, como ele bota linkado as referências de páginas do livro, do documento. Então, assim, pra te responder, cada modelo tem sua vantagem. A Anthropic, por exemplo, que é o do Cloud, galera de programação, né, curte demais. Dizem que ela é uma das melhores IAs para programação. Então, depende do que você busca. Aí tem, por exemplo, tem a Manus também para Que eu ia dizer, pesquisa. para pesquisa científica, o pessoal gosta muito da Manus, porque Exato. ela traz muito embasamento, inclusive documentos e mais documentos. Mas, tipo assim, eu já usei tanto o Manus como o ChatGPT em investigação. Não sei se já chegou a utilizar Já. também. Já. Eu acho que... É o Deep Search? É, Deep Search. Só que, tipo assim, eu achei... O Manus é um podcast... tipo assim, é um
é uma ferramenta um pouco mais além do ChatGPT Deep Search, né? Mas se a pessoa quiser fazer uma pesquisa básica, acho que o Deep Search resolve, não resolve? Resolve. Eu já ouvi falar que o Manus, ele é muito voltado para a parte de multi-agentes, lá dentro do Manu. Sim. Que ele realmente é muito doido. Eu lembro que assim que foi liberado aqui no Brasil, o meu sócio, até um abraço pro João, meu sócio, cara, a gente fina demais. Ele disse assim, bicho, dá uma olhada nisso aqui. Ele mandou do nada para mim, só um chat. No chat era assim, quero construir um telhado para minha casa e tô precisando construir um telhado para minha casa. Meu irmão, eu vi um pleito insano lá no Manus, que ele começou a fazer uma sequência lógica de cálculos em relação à casa, a materiais, sequências lógicas. Não só uma pesquisa, sequências lógicas. Sim. Eu não cheguei a ir profundamente no Manus. Então eu não posso dar meu veredito, uso técnico. Mas o que eu vi, eu achei um pouco bizarro. Achei legal. E até tem um ponto interessante justamente sobre isso, que eu não sei se você concorda, Gabriel, mas se você for tentar dar conta de tudo que aparece no mercado, você não vai ser bom em nada. Sim. Isso. Porque todo santo dia aparece uma novidade. E aí, quando a gente fala disso, é até interessante para a gente continuar falando desse termo inteligência artificial, que está muito em evidência na internet, mas ele está muito em evidência para o uso pessoal, profissional, que 2 anos? No máximo 2 anos, ele está assim, já teve essa evolução toda. Mas eu vi uma vez uma explicação muito interessante que me fez enxergar que é verdade. A inteligência artificial já existe há muito tempo e a gente já usava ela. O exemplo que eu vi foi o caixa eletrônico. Caixa eletrônico tem uma inteligência artificial. Você vai lá dar um comando e ele vai executar uma atividade. Tem um hash, tem tudo, né? Os próprios videogames, bicho. Games Também. Então, a gente já vem usando inteligência artificial, coisas, produtos, tecnologias que tinha inteligência artificial aplicada. Só que quando ela vem para o uso pessoal, né? Aí ela tem todo esse boom e a gente vê esse nível de evolução tão grande que ela teve em 2 anos de evidência. Aí você fica imaginando. Uma pergunta pra ti. O que você acha que vem daqui a 4, 5 anos com inteligência artificial? Isso é loucura. Uma palestra... Só vou pedir pra tu encostar um pouquinho atrás do microfone. Eu já tava aqui me soltando. Tem que ter um rolê aqui, ó. Tem que botar o... Isso é loucura, porque uma palestra que eu dou há 6 meses, que eu dei há 6 meses atrás, mudou completamente. Que foi esse VO3 do Google. Que do nada explodiu ultra realistas, umas imagens, uns vídeos ultra realistas. O que você não sabe é aqueles vídeos que você tá vendo agora no TikTok, do Chique Chique Bahia, dessas coisinhas que você tá vendo aí em casa, no TikTok. O pessoal, é justamente essa ferramenta. Eu sou uma bruxa gótica. Bruxa gótica. O Piauí não sabe como é que eu funciono. Mas é isso que ele tá querendo falar, é o VO3, né? Isso, então assim, quando a gente for para a parte um pouco na conversa, no vertente de empreender em tecnologia, a gente vai voltar no que tu disse, em relação, não dá para o cara acompanhar tudo. Ele não dá para acompanhar tudo. Ele tem que, se o cara quer empreender em tecnologia, meu amigo, pegue algo ali e vá profundamente naquele algo. Porque você fica doido. Todo dia sai coisa nova. O que eu prevejo aqui para daqui a 5 anos, posso falar um pouco na vertente que eu trabalho, que é na parte de consultoria em empresas. Todas as empresas vão ter funcionários virtuais, agentes internos. Principalmente pelo fato de estar popularizando e ficando cada vez mais barato o custo de ter essas ferramentas. Sim. Hoje em dia, querendo ou não, para você desenvolver um agente para sua empresa, tem um custo ali porque ainda está embrionário. Explica um pouco o que é um agente para quem está em casa. Pronto. Um agente de IA é um funcionário virtual. Você pode colocar ele... Imagina só você ter na sua empresa um cara que faz o atendimento ao cliente. Full time, 24 horas/7, não só isso. Que respeita aquele script que você, empresário, passa um tempão desenhando lá, ó. Quando o cara chegar, você pergunta o nome dele, não sei o quê. 24 horas por dia, o cara te atendendo, você. Isso, na minha opinião, é só a ponta do iceberg, dos agentes, dos funcionários virtuais. Por quê? Imagina você ter, como eu estava contando, um agente que monitora os seus vendedores. E um agente que está todo tempo ligado no teu financeiro da tua empresa e te dá ideias do que tu tem que fazer, qual o roadmap da tua empresa baseado nas tuas finanças. Isso foi até um projeto muito legal que a gente desenvolveu num grupo hoteleiro, voltado a quê? Voltado a pegar dados hoteleiros, treinar um agente com experiência hoteleira, por exemplo. A gente está chegando num ponto que está aumentando muito a taxa de ocupação desse hotel naquele dia. Ok, então o que você tem que fazer? O que um gestor tem que fazer? Aumentar o preço da diária. Aumentar o preço da diária. Ou seja, treinamos um agente que entendia dados e dava direcionamento para os gerentes.
Então a gente tá chegando nesse nível. Aí ele fazia, tipo assim, vamos fazer, ele via todos os valores dos hotéis aqui em Teresina, fazia um crawler que puxava informação para esse agente. Ou ele pegava os dados só daquele hotel Pronto. específico? Isso é interessante porque é outro produto. O nome disso, se eu não me engano, como é que a gente chama isso? Até desculpa em casa, que a gente tá usando termos muito específicos, mas tipo assim, é uma coisa que a gente gosta e né? começa a entrar no... A gente tá falando de dois produtos diferentes. O produto que eu expliquei, vou nesse produto que eu expliquei, depois eu vou falar desse produto que tu acabou de citar. Revenue. É Revenue o nome do... Na verdade é o seguinte, basicamente, o produto que eu expliquei anteriormente pega dados do hotel mesmo, métricas diárias do hotel. Por exemplo, taxa de ocupação, custo médio de diária, entendeu? Coisa do tipo do próprio hotel, da rede, coloca esses dados na mente desse agente e ele analisa esses dados para dar uma consultoria pro gestor do que ele tem que fazer. O que tu disse já é outro produto e que também é muito interessante. Porque em todos os hotéis tem uma pessoa... Cara, fugiu o nome agora. Mas é uma pessoa que fica só analisando o preço de hotéis da região para poder modificar os preços. O Davi que tá ali escutando a gente ali, ó, ele trabalha em hotel também, então ele tá analisando esse setor aqui. Não tem nada, né? Não tem nada aqui. Pronto. Isso é um negócio super interessante. Rapaz, me fugiu o nome dessa pessoa que faz isso. Mas enfim, é uma função muito importante. Basicamente, o cara que fica analisando e modificando o preço. Ah, vai ter um evento na cidade, já vamos ter que alterar aquele preço. Entende? Entendi. Isso já é outro produto, mas também é interessante. Ou seja, é uma As temática... possibilidades são infinitas. E Então, eu acho que, na verdade, a limitação é a sua cabeça. Até onde você conseguir pensar, você consegue criar soluções. eu estudo muito sobre isso. Não sei se tu conhece, Gabriel, o Thales. Conheço. Thales Laray. Sim. Ele fala justamente isso, que o limite de automações de inteligência artificial é a sua imaginação. Onde você imaginar, você consegue chegar. Porque, literalmente, é um universo de possibilidades. Vitor, eu tava contando pro Tô João... passando na cabeça aqui já. Eu tava contando pro João no podcast 1, né, a parte antes das câmeras, um projeto, cara, que a gente fez, que foi bizarro. Isso a gente tá falando, tipo, de junho do ano passado. Em um clube, aqui de Teresina, a gente foi convidado. Tu vai explodir tua mente aqui quando eu ouvi isso. Rapaz, a gente foi convidado por um clube. É um clube que a comissão do clube são só senhorzinhos, a galera mais velha, né? E eles chegaram, receberam a indicação da gente, falaram, olha, ouvi falar que vocês mexem com inteligência artificial, a gente quer fazer alguma coisa aqui no clube pra isso. E tava numa época de eleição do clube. E aí a gente conversou, foi batendo um papo, assim, olha, tive uma ideia interessante. Mas tu acredita que a gente pegou o cara, que era candidato a Comodoro do clube, e criou um clone dele. Criou um clone, isso a gente falando de junho do ano passado. Criou um clone que clonava a voz dele, falava até com o sotaque dele, com todo o script Pela ali. Eleven Labs ali, com o clone de A Eleven. gente linkou com a API da Eleven Labs pra poder pegar a voz. Sim. Cara, alimentou ele com toda a história desse cara, com tudo do clube. Esse bot, esse agente, passou 5 meses conversando com sócios, sem ninguém saber que tava conversando. Todos os dias a gente fazia um disparo de 50 mensagens para sócios. E a galera conversando, falando, ó, fulano, abraço seu Alencar, do Yacht Club, nosso amigo. Conversando com o pessoal. E qual a parte bonita disso, a parte legal? Não é ofensivo. Porque um ser humano normal não tem tempo de ficar conversando com esse tanto de gente. Mas serviu como um canal de ouvidoria, de ouvir o que os sócios estavam querendo. No final do dia, vinha um resumo para ele sobre tudo que estava acontecendo, marcava reuniões para ele. A gente fazer uma pergunta. Todo mundo pensa, você escutou, pô, isso é muito legal. Aí o empresário pensa, isso deve ser muito caro para fazer, deve ser quase impossível fazer. Quanto é que chega o valor de um projeto desse para eu conseguir fazer uma coisa similar dentro da minha empresa? Isso é interessante, porque tem a precificação disso é intangível. Porque, primeiro, ela está muito vinculada ao quanto que eu consigo te entregar com aquela solução. Porque tu imagina, Vitor, se eu te entrego uma solução que do nada na tua empresa tu consegue aumentar teu faturamento em 100 mil reais, te cobrar 30 mil reais por mês é pouco. E assim, ainda tem um outro ponto, que é um Lego. Sim. Então você pode começar com uma peça, e ela vai ter, vou dar um custo simbólico, R$1. Essa peça está começando a me dar retorno, eu já entendi como é que ela funciona, eu quero agregar mais 2 peças, ela vai valer R$3. Então, a partir do momento que você vai integrar, eu penso dessa forma, você vai integrando soluções, ela vai me dando retorno e eu vou fazendo o investimento necessário. Com certeza. Então, o mais interessante que eu vejo ainda é isso, porque ela é totalmente flexível, você pode começar muito baixo e aprimorar. Exato. E o legal te respondendo, porque do mesmo jeito que eu dei um exemplo aqui, um exemplo Sim. grande, você pode começar pequeno,
Porque imagina, a gente tá falando de criar um super funcionário só pelo fato de tu ter o teu funcionário físico aqui e tu ensinar ele a usar IA. Ali já é uma revolução. A minha tese de pós, eu faço 2 pós, faço uma em gestão e outra no IFP, em empreendedorismo e inovação, é sobre grau de maturidade de inteligência artificial em empresas. É interessante porque a gente percebe que o nível 1 é o treinamento de equipes. Sim. Não adianta você querer trazer uma solução tecnológica para tua equipe super arrojada se a galera não está preparada para receber aquilo. Não é aquele famoso top-down, né? Tem que ser bottom-up, né? Exatamente. Avisa pra gente. Não Olha tem- ele por trás. A solução tecnológica não pode vir do topo para baixo da pirâmide hierárquica da empresa, né? Tem que vir de baixo para cima. Porque ela é cultural. Com É certeza. cultural. As pessoas têm que entender aquilo não como uma anomalia externa que chegou para tirar empregos. Não, ali é um boost. Um boost em equipes. Você se transforma num super funcionário. Você é um funcionário de uma empresa e aprende IA, você começa a ser valorizado no mercado por É aquele saber negócio aquilo. assim, vendedor, você vai parar de alimentar o CRM que você tanto odeia. Você é bom de vender? Venda! Venda! O famoso pau na máquina. Exato. E é justamente essa questão da produtividade com inteligência artificial. Não é roubar emprego. Você pode se concentrar agora no que você é bom. Exatamente. Deixa aquilo que lhe despende muita energia para o desenvolvimento com inteligência artificial. Deixa ela trabalhar e vai fazer o teu. Né? Exato. Capitão Moto já falou, faz só o teu. Não faz nem o teu. Tem um tópico também que eu acho sensacional ressaltar aqui no podcast. Como você falou, em alguns momentos, pode ser que essa tecnologia seja cara para ser implementada, mas a gente está vivendo uma época maravilhosa, principalmente aqui no Piauí em si. O Piauí está vivendo esse fomento de tecnologia. Se eu falar para vocês que existe um projeto, eu sou consultor do Sebrae também, Massa. existe um projeto do Sebrae que subsidia até 80% para você implantar inteligência artificial na sua empresa. Ô, bora? O nome desse projeto se chama Sebrae Tech. É um projeto Já ouvi super falar, bacana, que cara, legal. e que permite empresários menores colocarem uma tecnologia de ponta na sua empresa. Isso é absurdo, Sim. porque tá disseminando essa cultura, disseminando a possibilidade de empresários menores que estão em evolução, em crescimento, ter uma ferramenta que só Ajuda, né? gigantes conseguem Tem ter. estudos também que, por exemplo, empresas que têm um inbound, né? Que seria você ligar para uma empresa e essa empresa tem um chatbot, não, um agente atendendo. E realmente essa inteligência artificial, que é 24 horas por dia, 7 dias na semana, teve um crescimento, acho que foi de 37% em cima do valor de vendas. Por quê? E tem, Porque o cara não vai ligar para o seu concorrente, ele vai fechar com você. tem um relatório da própria Meta que eu recebi ano passado. Na verdade, eu não recebi. Era um estudo, não era nem um relatório, era um estudo, uma pesquisa que foi feita pela Meta sobre o uso de gestão de tráfego pago, né, os anúncios online, integrado com agentes de inteligência artificial. E nesse estudo que a Meta fez, tinha um anúncio da Meta rodando dentro para você baixar o estudo. Ele dizia que as pessoas já estão propícias a serem atendidas por agentes de inteligência Com artificial. certeza. De que para elas não é mais um incômodo, que era um ponto que a gente batia muito ainda com empresários. Chega assim, não, mas as pessoas não gostam de falar com robô. Meu amigo, elas nem vão saber, Saber que elas que estão falando. estão. Esse é o intuito, né? E Vitor, e agora eu vou jogar pra ti uma pergunta. Manda. Interessante. Cara, eu tô vendo nesse último mês várias declarações lá do pessoal da Meta falando sobre como eles vão utilizar agora inteligência artificial para a parte de gestão de tráfego. E aí, cara, como é que tu tá vendo isso? Esse mercado. Eu falo muito sobre isso, né? Não vai demorar, meu celular não tá aqui, mas eu acho de verdade que não vai demorar para um médico, Eu vi tua postagem. um empresário, um dono de uma mercearia pegar o celular, abrir um aplicativo da Meta e falar assim: acabei de publicar no meu Instagram esse último post, eu quero que você use R$10 por dia para atingir pessoas de 35 a 50 anos no Jockey, em Teresina. Você tira o áudio aqui e a inteligência artificial vai colocar o seu anúncio para rodar. Não acho que vai demorar, de Já verdade. criando até o design, né? Criando tudo. Não, Loucura. eu até falei nesse caso de uma publicação que ele já tinha feito. Mas vai chegar nesse ponto de você mandar um áudio e ele inclusive criar. Porque você que trabalha com inteligência artificial, automações, você sabe que já é possível fazer isso manualmente. Você chega lá, pega vários módulos, vai criar isso daí, se você coloca, interliga com o seu Google Ads, com o seu Meta Ads, você consegue chegar nessa solução. Você acha que você somos capazes de criar? A Meta não tem isso? Com certeza. Então, o mercado de gestão de tráfego, como o mercado digital como um todo, respondendo à sua pergunta efetivamente, ele vai deixar de ser operacional para se tornar estratégico.
A mente do Cabeça. ser humano não é substituída, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Nos Mas momentos. o correto com o tempo, por exemplo, um meta, você botar. Meu pai é muito inteligente, mas você botar ele para conversar sobre a questão do tráfego pago, ele não vai conseguir usar as mesmas palavreadas que eu vou utilizar, as mesmas palavras. Mas a IA vai estar tão inteligente que ela vai conseguir entender o que ele está querendo falar e entregar o melhor resultado possível, ou ainda o input vai ser necessário para ser perfeito? É isso, o ponto é justamente esse. Qualquer pessoa vai conseguir fazer. Só o gestor de tráfego vai fazer bem feito. Me Vai continuar fazendo bem feito. Porque ele tem a É inteligência do estratégia. negócio, né? É você know-how, estratégia. então, assim, vai se tornar cada vez mais acessível. Então, um termo que a gente usa muito em gestão de tráfego, né? O apertador de botão, ele vai subir. Então, você tem que começar a ser estratégico. E isso foi um ponto, inclusive, até publiquei, acho que tu viu lá nos meus stories também esses dias, eu publiquei. Automação, inteligência artificial e gestão de tráfego é igual a um resultado absurdo na internet. Vai ser a dominação da internet, vai passar por esses 3 pontos. Então, ao invés de você chegar e se prender, que era o que a gente estava falando, a saber como é que sobe um anúncio, entenda como é que ele vai dar mais resultado. Ao invés de você saber como é que funciona cada ponto para criar um agente de inteligência artificial, comece a gente ainda está muito no começo disso, né? Mas desde já, quem trabalha com isso tem que começar a entender como que aquilo vai ser aplicado. Sim. É a inteligência para a empresa e não a inteligência operacional. Porque da mesma forma que acontece com o anúncio, vai acontecer com a inteligência artificial. Qualquer um vai conseguir criar um agente. Mas não é todo mundo que vai conseguir criar um que dê resultado. Vitor, cara, tua observação foi top de verdade. Porque do mesmo jeito que a gente tá falando disso para tráfego, é para inteligência artificial. Cara, isso tá virando commodity. Cada dia que passa, tecnologia para criar um agente está mais fácil. Tu quer saber o que é difícil, o que realmente é valorizado? É você saber chegar na empresa e entender como aquilo gera lucro pro cara. Isso é o game, né, do negócio, né? E é isso que a Flux se diferencia, porque ela não tá no ponto de entregar soluções genéricas, mas voltada a entender o business do cara, né? Sim, isso. Eu gostei da resposta. Basicamente. Eu acho que faz parte também você entender. Acho que todo mundo que trabalha com serviços, né, em questão de solução, até com carros também, você primeiro precisa entender a dor do cliente para você conseguir vender alguma coisa, né? E eu acho que inteligência artificial é muito isso também. Isso, com certeza. E interessante, até puxando um gancho desse assunto, há pouco tempo atrás eu dei uma palestra que foi sobre inteligência artificial para startups. Cara, a gente está vivendo um momento super interessante. Vocês já ouviram falar daquela plataforma Craigslist? Conheço demais. Conhece, né, Craigslist? Eu não vi. É tipo um eBay. Só eBay eu isso. sei. É tipo um eBay, só que mais antigo e como se fosse, tipo assim, qualquer pessoa pode anunciar lá dentro, Perfeito. só que você não paga lá dentro da plataforma, você paga por fora para a pessoa que está comprando o bem de você. Vitor, imagina uma plataforma, o Craigslist, que tu pode encontrar desde um material agrícola até alugar uma casa, até comprar um videogame usado. Ou Achar uma seja, namorada, tudo, tem achar tudo. namorada. É quase uma deep web do Mercado Livre. Isso, com tudo, exatamente. Perfeito. E aí, cara, eu vi um artigo que me chamou muita atenção. The Unbounding of Craigslist. E eu fui ler esse artigo e eu, cara, que viagem. Basicamente, esse artigo, o tópico central dele era o seguinte. Do mesmo jeito, sempre quando surge uma tecnologia no mercado, 5 anos depois, em média, 5, 6 anos depois, essa tecnologia, ela se ramifica em diversas verticais. Foi assim com o Craigslist, por exemplo. O Craigslist foi uma tecnologia de web. O cara criou algo que é uma página da web que você consegue encontrar várias coisas ali dentro. Só que lá dentro, você consegue encontrar uma casa para alugar, você consegue encontrar uma namorada lá dentro, várias coisas. E o que surgiu daí? Do nada começaram a surgir, a partir dessa tecnologia, diversas startups. Tipo assim, nasceu um Tinder, nasceu um Airbnb, ou seja, sempre quando surge no mercado uma tecnologia muito inovadora e ela é acessível para o público, pode ter certeza, vão surgir diversas verticais para esse negócio. E é o que a gente está vendo agora. Verdade. Do nada... Isso aí é complementar, que é justamente o que tu disse, a gente tá muito no começo, né? Muito pequeno. Muito embrionário. Ainda. É muito pequeno. Apesar de... É porque o começo é tão grande que você fica meio perdido no começo. Sabe o que é também, João? Vamos lá. Chegar aqui...
chega pra uma irmã tua, pega qualquer irmã tua e pergunta se ela vê tanto assunto do que tu vê no teu Instagram, no teu TikTok. fanpage, Não né? vê. Algoritmo. Porque o algoritmo, ele pega e ele começa a lhe dar essa sensação. Isso. Todo mundo tá fazendo E isso. todo mundo sabe pra caramba É. disso aí. E o pior, eu tenho um exemplo real disso. Eu tava também num cliente meu antigo e a gente tá fazendo uma automação de conteúdo pro site dele. Sim. E aí quando Eu vi lá no teu Instagram. ele Vi lá. falou assim, meu irmão, todo mundo tá fazendo isso, né? Eu disse, não tá. É porque o algoritmo já te pegou, calma. Não tá. O algoritmo só te pegou. E é muito isso, ele causa muito essa sensação de que já explodiu demais. E não é, sim, tá muito em evidência, sim, tem muita gente falando, mas ainda é muito pequeno. Uma parcela que realmente está aplicando isso. Mas E é que porque- também tá estudando, tá buscando. Porque quando você busca alguma coisa, o algoritmo te pega. Mas tem muito espaço É ainda. porque eu acho que, como é uma tecnologia tão vasta e ela tem vários braços e ela é tão grande, todo mundo tá aprendendo da sua forma, como você falou, né? Tipo assim, todo mundo tá aprendendo e todo mundo tá nichando um pouco para sua área, e todo mundo tá aprendendo um pouco do que fazer. Eu não sei, eu vou fazer uma pergunta pro Gabriel, vou fazer um contexto para fazer uma pergunta. Eu vejo que, para ti também, na verdade, acho que o que vocês dois podem responder. Eu vejo muito, João e Gabriel, que a internet, eu costumo usar um termo assim, pode até parecer um pouco pejorativo, que é uma terra de muro baixo. Por quê? É muito fácil você entrar. Então, as pessoas tem que ter muito cuidado, porque muitas pessoas assistem 2, 3 vídeos sobre um assunto e começam a se vender como especialistas. E aí, qual é o prejuízo disso? O lado bom é que, se você for dedicado e você tiver responsabilidade, sim, muito rápido você consegue pegar um cliente sobre um assunto que você estudou. Porém, você tem que ter a sinceridade, chegar e dizer, eu sou iniciante, mas eu consigo lhe entregar um resultado. Só que não é o que as pessoas fazem. E aí, a pergunta para vocês é, vocês entendem que isso tem um lado muito perigoso, mas também tem um lado que cria muita oportunidade? Pergunta 1. E se sim, ou se não, como que vocês acham que isso pode ser tratado? Perfeito. Eu acho isso super interessante. Porque, primeiro, vamos falar desse mercado. Isso que tu perguntou foi especificamente desse mercado de inteligência artificial. Ou seja, trabalhar com isso, vender para empresas isso. Por um lado é interessante porque o conhecimento está muito acessível. Qualquer pessoa pode começar a aprender a fazer isso. Só que existe um fato de que se tu tenta vender isso como se tu fosse um expert, e tu vende como se fosse um expert, cobra como se fosse um expert, mas na hora tu dá pra trás, tu não consegue resolver o problema do cara, Se queima, né? se queima, não é interessante. É por isso que eu vejo nesse mercado, o que realmente tem que ser considerado são fatos, são quais negócios você já impactou. Realmente, o que você já fez? Seu currículo. Né? Seu currículo, quais são as empresas que você já pegou. E eu faço muita questão de fazer isso, de mostrar, não sei se vocês já analisaram meu Instagram, Já vi. faço questão de mostrar os clientes falando, vendo como isso realmente impactou o negócio deles. Não acho uma coisa negativa o fato de um cara começar a aprender, fazer, não. Mas é como tu disse, o cara tá começando agora. Ele tem que Saber onde que ele está de verdade. isso, explicar, porque gera uma insatisfação e uma até o Frustração do mercado. Isso, frustração. Geralmente eu acho que quando o cara começa, ele pode começar, tipo assim, alguma coisa de um amigo, alguma coisa, tipo assim, ó, galera, Sim. eu tô querendo aprender. Eu não vou fazer perfeitamente, eu não vou cobrar nada de vocês, mas Deixa eu fazer aqui. Posso testar um negocinho aqui? Eu posso ligar para 10 clientes de vocês com um SDR de inteligência artificial? Isso. Eu posso pegar o tráfego pago teu aqui e gastar 10 Imagina. reais? Posso fazer, entendeu? Eu acho que você aprende fazendo, não tem outra coisa. É dar resultado pra tu ter cases, basicamente. Todo mundo sabe, né? Todo mundo aqui. Faculdade não lhe prepara para um mundo operacional. Você precisa botar a mão na massa para aprender. E se você for no rumo de querer ser empreendedor e querer fazer sozinho, você precisa começar pequeno. Não se venda como você falou, como eu sei de tudo, que você vai terminar se queimando e nunca mais vai trabalhar nessa área, né? Isso. E assim, é consistência. Eu também falo muito sobre isso, consistência. Comece, estude, faça seus primeiros cases. Isso é legal. Eu acho até interessante a gente falar um pouco nessa área de empreender com tecnologia. A gente vai já voltar no tempo Com pra certeza. gente... Porque eu sou engenheiro civil, cara. Não tem nada a ver com tecnologia. Mas eu vou já contar essa história, como é que eu comecei a trabalhar com isso. Então, para finalizar a tua pergunta, comece, faça, dê resultado primeiro. Dê resultado, pegue ali, cobre menos. Explique que você está começando e faça praticamente uma aposta com o cara. Vou tentar te dar resultado. E os resultados falam, cara.
por você. Gabriel, você vai falar um pouco do seu começo, como você começou a trabalhar na inteligência artificial, mas eu acho que isso é legal também, até para uma pessoa que quer começar, só que não sabe como é que é o pontapé. Eu acho que a sua história pode ajudar a guiar uma pessoa que está nesse caminho querendo aprender como fazer, né? Pronto, perfeito. Vou começar do princípio. Eu já tinha falado A gente é assim mesmo, era pra ser a primeira pergunta, mas a gente vai falando, vai falando, vai Não, falando. foi assim, vai indo, né? Cara, sou engenheiro civil. Tecnicamente, não é uma área de tecnologia em si, mas engenheiro gosta de resolver problema, cara. Tudo começou quando eu tava na universidade. Tava terminando meu curso, sou engenheiro civil aqui pela UFP, e eu tive um infortúnio na minha vida, muito grande. A minha avó teve um câncer. Do nada, minha avó teve um câncer de pele e um câncer muito grave. Ela teve um carcinoma de Merkel. Câncer muito forte e que exigia dela uma multidisciplinaridade de médicos muito grandes. Muito grande. O que aconteceu? Eu acompanhava ela nas idas ao médico. E eu percebia que minha avó sofria demais pelo fato de chegar no médico, esqueceu um exame, vai ter que remarcar, vai ter que tirar outro dia pra voltar lá, esqueceu alguma coisa. Como é o nome do remédio que você tá tomando? Ela tinha que ficar ligando pra alguém que estivesse em casa pra dar o nome do remédio que ela tava usando. Eu não tinha vontade nenhuma de empreender. Na minha família em si, todo mundo, como eu tava até dizendo pro João, é funcionário público. Lá, todo mundo sempre teve esse mantra, ó, passe no concurso, resolva. Fique tranquilo pro resto da vida. Fique tranquilo pro resto da vida. Até porque a única pessoa que tentou empreender na minha família foi meu tio, que tentou montar um negócio de pecuária. Tentou, na realidade, criar bicho, criar galinha. Você acredita que nos primeiros meses de operação o galinheiro pegou fogo, matou todas as galinhas. Meu Deus. Aí foi a deixa. Não trabalhe com isso. A família não é para fazer isso. Não, É um sinal. É pra trabalhar, é pra fazer concurso, passe, fique tranquilo. Aí o que eu fiz? Vó, só queria resolver o problema da minha avó. Vó, me dê aqui seus exames. E eu comecei a digitalizar os exames. Peguei exame dela, consulta, tudo o médico dela, desde 1998. Digitalizei tudo. E coloquei dentro de um Google Drive. Ou seja, no final das contas, eu só queria resolver um problema. Entreguei pra minha avó. Vó, pegue aqui. Quando você for no médico, você só vai levar esse drive aqui. E minha avó começou a ir no médico. Aí quando ela chegava no médico, o cara perguntava, qual remédio você tá tomando? Tá aqui. Qual foi o exame que você fez? Tá aqui. Tudo aqui. E aí os médicos começaram a me chamar. Gabriel, o que é isso que tu tá fazendo? Tu tem que ajudar outras pessoas com isso. Monta uma empresa disso. E, cara, eu tava até falando com o João que eu também me formei no Dom Barreto. O João também já passou pelo Dom Barreto. Um colégio excelente. Mas eu nunca tinha tido contato com startup. Ensinos... Não tinha contato com essa vivência de startup, tecnologia. Então fui aprender o que era isso. Pude contar com diversos programas aqui do próprio governo, inclusive, Tano Invest, Sebrae. E fui indo nessa jornada. Montei meu primeiro negócio, minha primeira startup. Foi o MyDoc. Montei, comecei a operar, tivemos clientes. Só que eu comecei a bater na barreira de entrada com LGPD, dados. E um cara que não é de tecnologia em si, ele não mexer com isso, não é da área da saúde. Só que isso já serve como dica para você que quer empreender com tecnologia. Você tem que estar no ecossistema, você tem que estar conversando com pessoas, tá se conectando, porque é conexão que faz negócio. Tava do nada numa feira do Startup Day de 2023, apresentando o MyDoc, e sempre tive essa animação, essa empolgação. Passou na minha frente o gestor do Grupo Arrei, o Esdra. Abraço, Esdra, meu amigo demais. Viu? Assim, cara, gostei de ti, tu é muito desenrolado, conversa bem. Vem pra cá, vem ser nosso gestor de inovação do grupo. E aí eu tive uma experiência fantástica lá dentro, trabalhando com inovação. Trazendo tecnologias, implantando, treinando equipes. E durante esse processo, foi a hora que eu amadureci muito. Convivência com empresas reais acontecendo. E foi lá dentro que surgiu a Flux. Comecei a prestar essa consultoria para eles e ver realmente problemas sendo solucionados. E eu percebi, caramba, eu posso resolver problemas de pessoas e ter resultado com isso. E como eu já tinha conexões, já sempre fui muito fã dessa ideia de me conectar, de estar em grupos de empresários. Foi muito fácil eu começar a vender isso. E especificamente na parte de inteligência artificial, que é onde eu já tinha mais perícia. E foi assim que surgiu a Flux, resolvendo problemas. E até um ponto também que eu acho interessante eu falar. Um ponto que pra mim eu considero que foi a virada de chave. Comunicação e oratória. Porque você vende qualquer coisa, não é não? Eu sempre falo que comunicação ela é inerente a qualquer profissão.
Você sempre vai ter que vender. Então, se você se comunica bem, você vai ser bom profissional em qualquer área. Bom profissional em questão de produtividade financeira, tá? Não vou falar da competência profissional, mas da competência financeira. Se você for um bom vendedor, se você for um bom orador, você vai se dar bem em qualquer área. Até porque a questão monetária é a consequência do trabalho bem feito, né? Para você conseguir ter o trabalho bem feito, você tem que ter todas as ferramentas, né? Aí vai sua forma de oratória, vai sua forma de utilizar inteligência artificial para mandar uma mensagem para o cliente no WhatsApp melhor. Eu acho que tudo isso é sequência também, né? E interessante que ao longo da minha vida assim, profissional, eu sempre tive mentores em determinadas áreas que me ensinaram isso. E aí eu tive a sorte, cara, de conhecer numa viagem um professor de oratória, o professor Cláudio Ayabe, de São Paulo. E eu disse assim, cara, gostei demais de ti, tá muito bacana. Vamos montar uma turma aqui em Teresina de oratória. Trouxe esse cara e montei a primeira turma. Depois já foram mais de 30 turmas aqui em Teresina. Nossa, cara. De oratória. O professor Cláudio Ayabe, ele já deu as palestras dele pro CREA, pro CRM, para várias instituições aqui em Teresina. E assim, foi um ponto de virada. Porque eu sempre fui um cara comunicativo. Mas quando você tem a confiança de que você consegue conversar e vender, e não só vender, mas você consegue... Mas vender não é algo pejorativo. A gente tava falando aqui É porque assim, o que é que eu penso? Você sempre vai vender. Ou você vai vender uma ideia, ou você vai vender um produto, ou você vai vender um serviço. Foi até o que eu falei com o Zé Neto. Aqui, nesse momento, a gente está vendendo ideia. Então, a gente está comprando a atenção das pessoas. Verdade. Então, vender não é um termo pejorativo. Você tem que vender. Se você não vender, você não faz nada. Até para você... Quem é solteiro, já é dia dos namorados, estamos gravando tem que se vender, né? Namorados. Quem é solteiro tem que se vender. Se você quer chamar a sua mulher hoje, sua namorada, para ir para um lugar que você quer, você vai ter que convencê-la. Então você vai vender a sua ideia. É venda. O mundo é venda. A comunicação é venda. Então essa foi minha jornada. E ao longo do tempo, cada experiência de trabalho que eu tinha foi acrescentando algo na minha mente. Mas no final das contas, eu acho que tudo se trata sobre isso. Sobre você ter a capacidade de se comunicar bem. Ainda mais nesse meu trabalho, que é de consultoria. É você deixar o cara perto de você tão confortável que ele consegue abrir os problemas da empresa dele. E consegue, com você, criar uma solução. E aí eu acho o ponto muito interessante. Eu sou um apaixonado por comunicação. E aí quando integra com tecnologia agora, vira um universo gigantesco. Mas a comunicação era muito disso. Não é você ter a atenção das pessoas, é ela sentir que você tem a atenção dela. Porque assim acontece justamente o que o Gabriel falou. Sim. A pessoa sabe que você está dando atenção, ela, essa pessoa está me dando atenção, então deixa eu falar sobre o meu problema para ela. Você tendo o problema da pessoa na sua mão, você sabe por onde seguir. Todo mundo Isso tem um problema falando, hoje, né? isso falando pelo lado empresarial. Mas pode se desdobrar em várias vertentes também. Eu vi até também que o ChatGPT hoje em dia está sendo um belo psicólogo agora pra galera também, né? Tem muita gente conversando com o ChatGPT para ser próprio psicólogo hoje em dia. Eu estou usando para aprender inglês. Eu entro no carro, eu abro lá, o meu se chama Beats. Beats, bora falar inglês. Aí ele, bacana, Vitor, o que você quer falar? Não sei, quero conversar. Eu vou falando, você vai me corrigindo. Aí eu começo a conversar. Legal. Aí ele vai corrigindo, aí tem hora que ele fala muito rápido, calma que eu não sou fluente, fale devagar. Desculpa, Vitor, vou falar mais devagar. Aí ele começa a... Eu vi até um ranking que saiu de algumas pesquisas sobre o que a galera tava mais usando. Esse ano despontou essa ideia de você conversar para uso pessoal. Sim. Quase como um psicólogo. Mas né? eu não sei se vocês fazem isso, mas no meu ChatGPT eu converso muito sobre quem eu sou, a forma que eu gosto de escrever, eu converso com gírias, eu Sim. falo que eu sou fluente em inglês, em português, e rasgo em espanhol. Porque ele termina sendo um brother seu, um amigo seu dentro da sua... E ele vai comunicando com você. Totalmente, né? Exatamente. Meu pensamento é que eu não quero criar um novo João Paulo, mas eu quero criar uma coisa que agregue pensamentos, Extensão, né? Mas aí eu vou entrar num ponto interessante. Um questionamento que eu vi, eu vou perguntar para ti, Gabriel. Se, a partir do momento que a gente começa a usar, eu vou falar do ChatGPT como o unificador das inteligências artificiais. Se você usa o ChatGPT para fazer buscas, e ele também tem um algoritmo, não corre o risco de, ao invés de uma verdade absoluta, vir algo que você queira ouvir ou ler? E eu vou dar um exemplo real disso. Esses dias eu zerei meu ChatGPT, né? Eu disse, ó, eu vou zerar as conversas. Aliás, eu não zerei. Eu disse, eu quero zerar minhas conversas. Mas deixa eu lhe perguntar. Se eu zerar as minhas conversas, você esquece tudo? Ele, não esqueço. Você tem que fazer esse comando. Aí me deu o comando de zerar. Sim. Eu disse, beleza. Pois antes de zerar,
eu quero fazer abrir novos espaços de trabalho dentro da minha empresa. O que você é capaz de me ajudar? Me liste coisas que ninguém nunca lhe perguntou. Basicamente esse comando. Aí lá vem ele, com tudo que eu já faço melhorado. Aí eu disse, você está me dando soluções que você sabe que eu posso desenvolver, ou você está me dando soluções que de fato são lucrativas? Boa, Vitor, você teve uma sacada interessante. Eu realmente botei soluções que você já tem aptidão para desenvolver. Então, volto para a pergunta. Até que ponto usar isso vai trazer inovação de fato para o seu dia a dia, ou ele vai trazer só mais do que você quer escutar? Isso é interessante. Eu vou trazer um gancho do que eu ouvi numa palestra recentemente, uma palestra do Dawson. Também é um consultor muito bacana, que a gente boa demais, de inteligência artificial. Ele estava me falando o seguinte, que o ChatGPT, vocês perceberam que o ChatGPT ele é muito bonzinho. Ele é bonzinho, ele é gente boa. Se tu fala de problemas, ele sempre tenta amenizar problemas. Ou seja, falando sobre esse viés que ele te dá de resolução de problemas. Eu lembro até o exemplo que ele deu lá. Imagina, você está falando um problema da sua empresa, falando que tem um funcionário que está lhe dando trabalho. E você explica essa história para o ChatGPT. O ChatGPT, ele vai apaziguar isso de uma forma que outras IAs, por exemplo, a do Grok, que é a do Elon Musk, meu amigo, ela não passa pano, não. É engraçado, o mesmo exemplo que tu fala pro ChatGPT e que tu fala pro Grok, ele fala assim... Enquanto o ChatGPT, olha, invista em treinamento, em capacitação, Grok, olha, demita. Aí o cara assim, mas... será que eu não posso deixar ela mais um tempinho? Olha, você pode, mas depois assuma as consequências, entendeu? Ou seja, eu acho que o modelo que foi criado, essa LLM da OpenAI, ela é mais boazinha. Ela vai pegando o seu viés e vai trazendo como sugestões, como tu disse. É por isso que o cara precisa ter leitura crítica do que ele tá conversando ali. Então, se no caso tiver um robô que for dominar o mundo, eu prefiro o ChatGPT do que o Grok. Bonzinho, eu teria medo do Grok dominando o mundo. Porque imagina, tipo assim, tu vai sendo guiado, conversando com um cara aqui, com o ChatGPT, não sei, quem sabe tu pode ser guiado aqui pra um lugar que, só porque... Ele te conhece, ele vai dizer... vai te guiar mais. Tem que ter uma leitura crítica em relação a isso. Ou seja, o que eu recomendo? Teste vários modelos para tu ouvir isso de vários modelos diferentes, porque tu toma pontos de vista diferentes. É como se tu estivesse conversando aqui com o João e com o Vitor, pessoas diferentes, dando contexto, certo? E sempre mantendo a leitura crítica. Mas aí, no caso, eu copio e colo em todas as ferramentas possíveis para saber as informações. Eu faço isso, eu testo. Muitas vezes, quando eu tô gerando um relatório, eu pego 3 IAs diferentes. Eu pego o Cloud, pego o Gemini, pego o ChatGPT e colo nas 3. Porque assim eu começo a descobrir qual inteligência artificial é mais útil para mim em cada coisa. Como eu disse, eu descobri que Gemini é muito mais interessante para documentos, análise de documentos. GPT é muito mais para criatividade. Cloud é muito mais para programação. Então, no caso, tipo assim, você já sabe meio que a solução, você está utilizando o inteligência artificial, no caso, para auxiliar com um problema seu, que é o relatório, mas você já sabe o que vai sair, teoricamente, né? Isso, eu já sei o viés que aquilo vai sair. Que é uma coisa boa da galera de cada ter ciência disso, que, por exemplo, não é porque o ChatGPT lhe deu uma resposta que ela vai estar 100% correta. Mas agora eu vou te fazer pensar. Será se já foi tu que deu para essas inteligências artificiais um input de que tu queria esse tipo de resposta para cada uma? Bugou minha mente. Trouxeram. Bugou minha mente. Assim, tô me apegando mais, quando eu falo isso, à tecnologia e como que ele traz aquilo baseado assim em performance. Porque isso eu achava absurdo, cara. Quando eu peguei essas últimas semanas, peguei o Gemini e comecei a ver ele mandando a referência dos documentos que eu tava mandando. Eu disse, não, esse aqui é perfeito, porque resolve meu problema. O GPT, ele dá uma deliradinha, inventa muito, ele é preguiçoso também em alguns momentos, ele fica resumindo as coisas pra você. Mas aí eu fico Faça completo. Mas tu viu aquele cara que falou na internet agora, que eu esqueci qual foi o programa que ele falou. De vez em quando que você falar, eu vou te dar uma surra, ChatGPT, resolve. Ele te dá melhor. Tu viu que o cara falou assim? Eu vi. Isso é bizarro. Vou falar pra vocês que é bizarro. Porque eu lembro muito bem. Hoje em dia, eu tenho uma equipe que desenvolve pra mim. Fico muito mais com a parte de consultoria e a parte de conversa com o cliente, venda. Mas antes eu que desenvolvia. Rapaz, se eu falar pra vocês que vários problemas nos meus agentes, eu solucionei desse jeito. Eu tinha um agente que ele era SDR, né? Atendente de uma clínica.
Aí, às vezes, ele dava uma pequena deliradinha em relação a dar alguma informação. Rapaz, ouvi alguém falando sobre isso na internet e comecei a colocar nos meus prompts. Olha, se você errar e subir aqui do fulano, você vai ser demitida. Se você falar isso aqui, o médico vai cortar perder teus o dedos. cliente. Assim ainda não. Mas ele diz assim, olha, o fulano, o médico tal, vai perder o cliente e vai demitir você. Você vai perder sua comissão de venda. Cara, do nada eu começava a consertar os prompts e o bicho começava a funcionar. Eu acho, na minha opinião, que não é nem em si a ameaça, mas em si a ênfase que tu tá dando para aquele assunto. E ele anexa ali com uma ênfase naquele tema. Eu lembro muito de um exemplo de um dos primeiros agentes de inteligência artificial que eu fui desenvolver, que eu queria que ele iniciasse as conversas dando bom dia e dizendo qual o seu nome. E eu coloquei o prompt corretinho, eu queria testar. literal, E né? ele não ia. Não, ele não fazia. Ah, Eu começava a conversa perguntando algo específico. E o comando era: dê primeiro bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, né? E diga seu nome e pergunte o nome da pessoa. Não ia. No formato de colocar o prompt sendo mais incisivo, na hora que eu mudei só a forma como eu escrevi o prompt, resolveu. mas É impressionante. Vou fazer uma pergunta, já que você fez uma ameaça, vamos falar que é uma pessoa normal. Você acha que a cabeça, o cérebro do ChatGPT ou das outras inteligências artificiais, eles vão começar a tentar se personalizar como uma pessoa real? Estão caminhando para isso? Ou eles vão se manter sabendo que eles são computadores ali e... Foi uma pergunta totalmente subjetiva, né? No ar. Mas assim, respondendo um pouco Você quer uma e pergunta difícil, adiantando. né? Sim. É uma pergunta que minha cabeça deu uma fritada, mas eu vou contextualizar para chegar nessa pergunta. É o seguinte, cada dia que passa, a gente está vivendo um momento que pedir coisas para inteligência artificial vai ser mais fácil. Ou seja, com menos comandos, com menos inputs, ela vai entender mais. Se há um tempo atrás tu precisava pedir coisas para tu obter o que tu queria, tu precisava colocar markdown, ou seja, jogo da velha, coisas no prompt para tu obter melhor o que tu buscava. Hoje em dia, basicamente com linguagem natural, sem muitos markdowns, tu já obtém o que tu precisa. A ideia é que, exatamente o que você estava falando, no futuro, que teu próprio pai consiga mandar algo e ele consiga compreender melhor aquela situação. Agora, sobre se em algum momento aquilo vai tomar uma proporção que ele sabe quem ele é, vai começar a lutar contra os humanos, Eu acho que realmente não eu sei. acho que tem muita teoria da conspiração em relação a isso. Porque, assim, querendo ou não, a piadinha, né? Se ele sair da jaula, eu tiro a tomada. Sim. Tem muito disso, Eu, assim, brother, mas- se tiver tomado. Mas eu vou prolongar um pouco mais essa história, porque eu tava num curso que teve no PIT, que é o Piauí Instituto de Tecnologia, de prompts, né? E foi legal porque teve vários professores, doutores em IA, os caras que eram doutores em IA em 2005. Imagina o que o cara sabe, né? Contando cases de coisas um pouco bizarras que acontecem, né? Imagina, eu lembro um caso que ele falou sobre uma tarefa que deram, uma simulação de um IA para derrubar aviões. Eu não lembro ao certo a história, mas o que acontece é que do nada os caras foram dizendo, não, mas você não pode fazer isso. E ela ia encontrando coisas para burlar, tecnicamente, o que o cara pedia, tipo assim, o que o cara pedia, ela dava um jeito tecnicamente de burlar e fazer o que ela queria. Vocês viram um tempo atrás uma história que duas IAs começaram a conversar e elas começaram a codificar. E aí? Então, realmente, falando no sério, eu não sei, tipo, não consigo nem prever. Mas, teoricamente, multi-agente são agentes comunicando entre si para dar o resultado melhor, correto? Pra dar um resultado melhor. Então, Isso. talvez eles não estejam nem falando em português ou inglês ou o input que você deu nesse multi-agente. Internamente, eles devem estar usando alguma língua que eles têm mínima ideia do que eles estão falando. Vocês já assistiram Matrix? Já Já inúmeras assistiram, vezes. né? Pra tu ver que loucura. Eu achei esse filme meio impactante, né? Pra tu ver, as máquinas precisaram dominar os humanos ali pra obter a energia deles. O que as máquinas poderiam querer da gente em si? O que eu vejo é que pode fugir do controle em qual momento? No momento que a gente der um input pra ela e ela vai fazer tudo que for necessário pra cumprir esse input. Seja ele, por exemplo, agora você vai proteger essa cidade aqui. Exemplo hipotético. Sim. Mas para ela proteger essa cidade, ela tem que começar a matar a gente. Entendeu? Eu tô falando que uma vez que você programa ela pra
acontecer algo, fazer algo, ela vai começar a encontrar brechas, até talvez na moralidade, para conseguir fazer o que Ela vai fazer meio que um Thanos, por exemplo, né? Tipo assim, eu vou falar, eu quero resolver a questão do mundo. Eu tenho que Isso. eliminar 50%. É a lógica. É que ela vai fazer que nem o Thanos, dar o estalo e... Isso. E isso é doido, porque a gente começa a entrar numa parte de IA e ética. Porque imagina, modelos de linguagem treinados é uma questão polêmica isso, mas que também foi abordado nesse curso, eu acho uma temática legal. Imagina, se a gente está falando de um treinamento de IA para fazer reconhecimento de rostos de criminosos, por exemplo. Quem que vai editar o treinamento? O treinamento dessa IA. São o banco de dados que foi usado para treinar aquilo. Isso gera um viés ético aí meio esquisito. A China está começando a fazer essas coisas, mas é porque a China também em si não tem muito controle sobre isso, né? A Na verdade, tem algumas... Eu não sei para esse tema específico, mas eu já vi inteligência artificial usada em supermercados, em empresas que ela lê o rosto das pessoas e ela traz um relatório instantâneo para o dono do supermercado. Se faz tempo que a pessoa não frequentava, se ela frequenta recentemente, qual a gôndola que geralmente ela vai, enfim, consegue... Vocês querem que eu fale aqui uma questão ética para vocês? Por favor. Eu vou começar primeiro num exemplo que eu vi e a gente vai junto pensar na questão ética. Quando eu estava estudando, na época do MyDoc, estudando sobre câncer de pele, estudando sobre diagnóstico de câncer de pele, imagina, quando você muda a cor de pele em relação à identificação de carcinoma, em relação a câncer, aquilo já gera uma certa confusão no banco de dados. Imagina, um estudo feito na Europa, com o povo europeu, cor de pele europeu, todo branco, foi treinado com esse modelo. E do nada a gente está numa população miscigenada. No Brasil, cor de peles completamente diferentes. Aquilo já gera uma confusão nesse treinamento de modelo de dados. Agora imagina, vocês não conseguem imaginar, nesse caso que eu citei, uma inteligência artificial, por análise, monitoramento, vocês acham que talvez dependendo do banco de dados que foi treinado, não entra numa questão de racismo, não? Em volta disso? Com certeza. Eu acredito que sim. Porque eu vou pegar um viés até um pouco distante disso, mas só para exemplificar, o direito. O direito ele é todo baseado em análises de situações. Não é uma ciência exata. Então, uma condenação para o bem ou para o mal de uma pessoa, dependendo do seu ponto de vista, ela pode ter visões diferentes a partir do juiz que vai julgar, do advogado que participa da ação, do contexto que é inserido. Então, a inteligência artificial pode, trazendo de volta o exemplo, ela pode passar pelo mesmo, de quem a treinou, de qual região, de qual nacionalidade, do perfil ético da pessoa, da equipe, da empresa. Ela vai fazer tudo, por exemplo, se for advogado, de salvar um molestador de criança. E se ele for, o trabalho dele ele for aquele ali, ele vai dar o máximo. Não é o trabalho dele? É o trabalho dele, né? Infelizmente, eu acho que isso volta muito àquela briga que teve em 2022, eu acho, da OpenAI contra o governo americano. Eu acho que foi 2022, não foi? Tu lembra? Não lembro o ano. Não tô ligado também no ano. Mas, tipo assim, foi uma grande briga do governo americano por como é que eu vou controlar isso? Como é que eu tenho esse controle? E esse assunto é massa, né? Que é um assunto meio polêmico. Sim. Cara, vocês viram uma história de que tinha uma divisão dentro da OpenAI que do nada, assim, em massa, várias pessoas se demitiram na parte ética. Na parte de ética e controle, né? Na verdade, se eu não me engano, foram pessoas que se demitiram porque entraram nesse conflito da parte ética. Isso. Tipo assim, a empresa tinha uma vertente e aí, do nada, ela era uma ONG, né? A OpenAI era uma ONG. No fundo, não... Não, é uma ONG, pois é, uma instituição com fundos não tinha intenção de captar fundos. E aí, para desenvolver os estudos, se eu não me engano, é isso. Eu vi isso recentemente, acho que semana passada. Para continuar desenvolvendo, você precisa de capital. E aí começaram a procurar empresas interessadas em aplicar capital. E aí entra justamente esse conflito ético, tá? Mas a partir do momento que eu tenho uma empresa aplicando capital, será se o viés cognitivo dessa empresa não vai interferir no meu estudo, no meu desenvolvimento? Então aí dizem, eu posso estar espalhando fake news aqui, então tome cuidado, vamos pesquisar direito. Jogue no ChatGPT para ser verdade. E foi isso que começou a gerar essa massa de pedidos de demissão de dentro da OpenAI. Cara, é um mundo muito maluco, né? Louco. E a gente sabe o que vai acontecer. E falando em questão de ética, não sei se você chegou a ver,
Não sei se você conhece aquele Builder.ai, que era uma solução de código Não com tô inteligência recordando. artificial. Olha, eu te falei um exemplo. Mostrou. Cara, é uma empresa que recebeu bilhões de Cursor? funding. Builder.ai. Não tô recordando agora. Mas vou ajudar. Aquela Aí história, ela- não dá pra conhecer tudo, não. Ela recebeu bilhões de funding, né? Ela recebeu muito dinheiro de empresas, tipo da Amazon, essas coisas. Acho que ela estava avaliada a 2,6 bilhões de dólares por aí. E teve um whistleblower. O whistleblower, quem não sabe, é uma pessoa que vai lá e conta algumas sujeirinhas que tem dentro da empresa. Ela era uma empresa que se vendia como uma solução de inteligência artificial para códigos. E qual era a realidade? 700 Tava na pessoas. Índia. Ah, tô ligado então, eu sei qual é. Estava na Índia fazendo o código e que grandes empresas escutam, Vi. escutam essa palavra gatilho, né, que é inteligência artificial, e já jogam dinheiros e rios de dinheiro em empresas É. sem fazer o estudo ético ou sem fazer o estudo correto da empresa. Isso é interessante porque é uma estratégia de cortina de fumaça que você faz, até mesmo quando eu estava nessa minha primeira startup, que era o MyDoc. Qual era a ideia dela? A ideia é que você conseguisse automaticamente alimentar os seus dados e já cair em sistema. Só que o que estava acontecendo por detrás do pano? Uma pessoa estava pegando os dados e alimentando. Para quê? Porque enquanto você não tem grana para tu fazer o investimento em pagar tecnologia, você Quebra quer o primeiro braço. validar o ganho que aquela operação tem. Sim. Então, só que os caras exageraram aí, né? pouquinho demais. Perderam Aí a prumo. empresa quebrou. Tá? É, porque foi É engano. golpe, né? É golpe. É golpe. Eu acho que o dinheiro começou a entrar, tanto dinheiro para ele, eu acho que deve ter começado com essa ideia. Mas aí o dinheiro começou a entrar ali, cara, mão Não de obra deu na pra- Índia é muito barato ainda, bora queimar dinheiro. E eu lembro muito claramente o mentor dessa nossa empresa falando isso. Falando assim, ó, cara, quando vocês começarem a crescer, vocês têm que pegar a galera da Índia. Faz exatamente isso. Pega, bota eles para receber os dados e organizarem. Primeiro você vai, faz, vê a solução rodando, efetivamente você vê o quanto que aquilo agrega, arranja capital e investe em tecnologia. Os caras deram uma Deram uma pirada. picada, né? João, mas eu acho que estamos chegando ao fim já, né? Se a gente for continuar conversando aqui, tem assunto para 10 horas Pior que tem e mesmo. meia. Eu gosto de fazer aquela pergunta que ninguém gosta de fazer, né? Todo mundo Aquela tem que fazer. Que é- eu costumo dizer que é a pergunta que você sabe que tá chegando no final do podcast. Eu vi isso no podcast do Zenesco. Se você pudesse falar pro Gabriel de 10 anos atrás, o que ele podia estar fazendo para se preparar para hoje, o que você falaria para ele? Se você assistiu o podcast, você já tinha que vir com essa perguntinha anotada. Era. Se A resposta do Zé Neto foi, eu não se der- falaria nada, exatamente igual. Eu lembro que ele falou isso. Foi. Se for 10 anos, for muito, pense em 5. Tá, o que há 5 anos atrás eu falaria? Porque 5 anos para ti já teve uma mudança completa. Total. Mas eu diria o seguinte, primeiro, persistência. Persistência é a chave para tudo dar certo. O cara faz a mesma coisa durante um ano, as coisas viram naturalmente. Persistência, investir mais em comunicação, habilidade de comunicação. E eu pensei em 2 coisas só. A terceira coisa que eu diria era... Não é uma pergunta fácil. De verdade. agora Se o João me fez fizesse essa pensar, pergunta, né? eu também não saberia. Você pergunta nem se nem eu sei responder minha própria pergunta. Pois A gente não tá é. aqui tentando encontrar a resposta, né? Tá, mas eu diria assim, persistência, investir na habilidade de comunicação, porque ela é universal. Qualquer coisa que você fizer na vida, você vai precisar dessa habilidade. E terceiro, só confia, que a vida ela é mais divertida com trabalho. Na minha opinião, pronto, essa é a terceira. Boa. Trabalhar dá um sentido pra vida, porque meio que você sente que tá construindo algo junto com você. E aquilo não existe se divertir, ter uma vida bacana se você não é realizado no âmbito do trabalho. Com certeza. Então, trabalhar, foca em trabalhar, porque isso é bacana. Isso é o que dá alegria pra vida, né? Boa, Eu boa. acho também uma outra pergunta também que eu vou começar a fazer agora Mas também. foi tão boa que nasceu a segunda pergunta agora. Porque agora que assim, eu tô nesse hype, eu sempre gostei muito de ler livro também. Eu leio livros ficcionais, como diários ou coisas para ajudar o empreendedorismo. Se você fosse falar de um livro para falar sobre o seu tema aqui, que seja inteligência artificial, para um cara que quer aprender isso em casa, qual seria o livro que você pode indicar? Legal. Sabe qual livro que eu daria de sugestão? Eu, Robô, do Isaac Asimov. Eu acho muito interessante, principalmente nesse ramo de tecnologia. Ó, e vou estender um pouco mais para fazer um debate aqui. Rapaz, o que veio primeiro na parte da tecnologia? É a ficção
ou a tecnologia traz a ficção? Porque a gente está falando de inteligência artificial, esse cara, o Isaac Asimov, escreveu sobre isso nos anos 60. Nos anos 60, bicho, eu parei para ler esse livro, Eu, Robô, do nada tu tá lendo as coisas que o cara escreveu nos anos 60 que estão vivendo agora, que tá vivendo agora. Será que os caras que foram criar as tecnologias, eles leram os caras de ficção científica? Viajaram no tempo. Feita a questão. Eu me arrepiei aqui. E, além desse livro, eu também acho que o cara que quer trabalhar com tecnologia, quer trabalhar com inteligência artificial, para aí pra fazer uma maratona de filme de IA. Assiste aquele filme Ex Machina. Você já viu esse filme? Já. Não assisti ainda. Massa Muito pra caramba. Eu acho que, assim, as ideias em relação ao que você pode fazer, quem sabe já estão escritas. O cara só tem que achar elas e entender como tu viabiliza. Achar os rumos inteligentes. Achar os rumos inteligentes. Boa. É isso, né, João? Eu acho que é isso, pessoal. Uma Muito conversa obrigado. muito boa. Calma aí, vamos agradecer. Vai, você vai. Conversa muito boa. Gabriel, de verdade, acho que é assunto que não vai parar por aqui. Não parava não, dava pra fazer mais uma hora de podcast. Vai surgir mais Vai ter as outras coisas, não se preocupe. outros convites também para você voltar, com certeza. Legal. Com certeza que quem tá assistindo, quem tá ouvindo, é um assunto que também interessa muito, que tem muito mais pra gente conversar. E agradecer de verdade pela visita aqui no nosso podcast. Que seja a primeira de muitas. Obrigado. Valeu, meu irmão. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agora, desculpa lhe interromper, Não, você que pode isso. continuar. Eu acho que esse assunto é muito interessante, cara. Eu acho que eu vou sair daqui coçando minha cabeça no carro. Mas obrigado a todo mundo que está em casa assistindo a gente, confiando na gente para conseguir lhe ajudar a agregar alguma coisa na sua vida aí em casa. Obrigado, pessoal da Switch, ajudar a gente a realizar mais um podcast. Agradecer novamente você estar aqui e acreditar no nosso projeto. Eu tenho certeza que vai vir muitos mais outros entrevistas para a gente conseguir entender um pouco melhor sobre isso. E obrigado novamente. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.